Capítulo 1. A Bruxa Iniciante. Sally sempre foi uma mulher de hábitos simples, trabalhando em uma livraria durante a semana e dedicando seus fins de semana a cuidar de animais abandonados. Sua vida girava em torno de livros e seres indefesos. Aos 30 anos, ela nunca havia namorado, não por falta de interesse, mas pela sua extrema timidez. Embora fosse bela, com longos cabelos castanhos e olhos verdes que refletiam sua alma gentil, Sally mantinha uma barreira invisível que afastava qualquer tentativa de aproximação. Seu amor pelos livros a conduziu a um interesse peculiar, a magia. Descendente de uma longa linhagem de bruxas, Sally descobriu seu potencial mágico ao tropeçar em um antigo grimório na livraria onde trabalhava. Desde então ela vinha estudando magia em segredo, explorando os mistérios que os livros antigos escondiam. Capítulo 2. O Livro Misterioso. Em uma noite de sábado sozinha em seu pequeno apartamento, Sally decidiu explorar um livro que havia encontrado na seção mais antiga da livraria. A capa era de couro escuro, desgastada pelo tempo, sem título, apenas com símbolos estranhos gravados que pareciam pulsar sob a luz fraca do abajur. Curiosa, Sally se acomodou em sua poltrona favorita e começou a folhear as páginas amareladas. Os primeiros capítulos tratavam de temas que ela já conhecia: feitiços de proteção, encantamentos simples, invocações para o bem-estar. Mas à medida que avançava, Sally se deparou com uma página diferente. No centro da página, havia uma ilustração de uma criatura que fez seu coração acelerar. Era um homem, mas não qualquer homem. Ele tinha uma presença imponente, com chifres que brotavam da cabeça e olhos vermelhos brilhantes que pareciam encará-la diretamente. Seu corpo era forte e musculoso, e seus longos cabelos, adornados com tranças, davam-lhe um ar selvagem e misterioso. Sally ficou hipnotizada pela figura. Nunca havia visto nada parecido, e embora o desenho fosse apenas tinta sobre papel, a sensação de ser observada era palpável. Sentiu um calor subir por seu corpo, uma excitação que nunca havia experimentado antes. Seus dedos acariciaram a página, traçando as linhas do corpo da criatura, e por um instante, ela jurou que os olhos dele brilharam ainda mais intensamente. Sentindo-se desconfortável com a própria reação, Sally fechou o livro abruptamente, como se tivesse despertado de um sonho. Seu coração batia acelerado, e a sensação de estar sendo vigiada persistia. Tentando se acalmar, ela fez suas orações noturnas como de costume, e se deitou, ainda com a imagem daquele ser cravada em sua mente. Capítulo 3. O Encontro no Sonho. Naquela noite, os sonhos de Sally foram diferentes de qualquer outro que já havia tido. Ela estava em um lugar desconhecido, envolto em uma névoa densa. Podia ouvir passos pesados ao longe, e um arrepio percorreu sua espinha. O som de algo grande, algo poderoso se aproximava. De repente a névoa começou a se dissipar, revelando a figura que ela havia visto no livro. Vetruz, o nome sussurrado pelo vento, observava Sally com um interesse que ele próprio não compreendia. Ele era um ser de outro plano, um súcubo, acostumado a seduzir e consumir a energia vital de suas vítimas. Mas Sally era diferente. Havia algo nela, uma pureza que ele jamais havia encontrado. Ele a observava dormir, sua respiração tranquila, o corpo relaxado sob os lençóis. Podia sentir o poder que emanava dela, mas também a vulnerabilidade. E pela primeira vez em milênios, Vetruz sentiu algo mais do que o desejo de devorar a alma de uma vítima. Enquanto a observava em seus sonhos, Vetruz se aproximou lentamente. Ele podia sentir o poder das preces de Sally ainda pairando no ar, uma barreira fraca que protegia sua mente de intrusos. Mas ele era paciente. Sally se mexeu na cama, murmurando algo ininteligível, e por um momento, Vetruz sentiu uma estranha necessidade de confortá-la, de entender aquela mulher que o intrigava tanto. Capítulo 4. Uma conexão inesperada. Nos dias que se seguiram, Sally não conseguia tirar Vetruz da cabeça. A imagem dele estava gravada em sua mente, assombrando seus pensamentos a cada instante. Ela tentava focar no trabalho, nos livros, nos animais, mas sempre se via pensando na criatura do livro. O que ele queria? Por que aparecia em seus sonhos? Mais importante, por que ela sentia essa estranha conexão com ele? Vetruz também não conseguia afastar Sally de seus pensamentos. Cada noite, ele se aproximava mais, estudando cada detalhe dela, sentindo seu poder e sua inocência. Ele podia acabar com sua resistência e possuir sua mente, mas algo o impedia. Ele queria conhecer Sally, entender o que a tornava diferente, o que havia nela que o atraía tão profundamente. O desejo de Sally crescia a cada noite. Vetruz não era como os outros homens que ela conhecia. Havia algo nele que a fazia se sentir viva, uma excitação que nunca havia experimentado. Mas ela também sabia que estava brincando com forças que não compreendia.
A magia era perigosa, e as criaturas que habitavam seus livros podiam ser ainda mais. Capítulo 5 – O Despertar de Sally. Naquela noite, quando Sally abriu o livro novamente, a ilustração de Vetrus parecia ainda mais vívida. Seu coração disparou, e ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Mas dessa vez, ela não o fechou. Em vez disso, ela começou a ler o texto ao lado da ilustração, descobrindo que Vetrus era um ser de outro plano, invocado por antigas bruxas para servir como guardião ou, em alguns casos, como amante. Sally não sabia o que fazer com essa informação. O desejo que sentia por Vetrus era cada vez mais intenso, mas o medo de se perder era igualmente grande. Mesmo assim, algo dentro dela queria conhecê-lo, queria experimentar o que ele tinha a oferecer. Com mãos trêmulas, ela recitou o feitiço nada poderia impedi-lo de encontrá-la, sem saber se estava mas ele ainda para estava o que viria a seguir. A parte dele que desejava devorar sua energia lutava com uma outra, mais sutil, que queria protegê-la. Ele decidiu que seria paciente, que a conquistaria aos poucos, respeitando seus limites. Vetrus queria mais do que apenas sua alma, ele queria entender a força que os unia. Capítulo 6 – A conexão se aprofunda. Sally se deitou novamente, mas desta vez, quando adormeceu, ela o sentiu imediatamente. Vetrus estava lá mais perto do que nunca. Ela podia vê-lo claramente, sentir o calor que emanava de seu corpo, ouvir o som de sua respiração pesada. Vetrus a envolveu em seus braços, sua presença forte e protetora. Ele não a forçou, não tentou tomar o que não lhe era oferecido. Apenas ficou ali observando-a, esperando que ela desse o próximo passo. Sally sabia que estava à beira de algo perigoso, mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava seguir em frente. Em um ato de coragem, ela estendeu a mão tocando o peito de Vetrus. Sua pele era quente e o contato a fez tremer. Ele não disse nada, apenas segurou sua mão, mantendo-a firme contra seu coração. O desejo entre os dois era palpável, mas também havia um respeito mútuo, uma curiosidade que os mantinha contidos. Sally sabia que poderia recuar a qualquer momento, mas também sabia que se o fizesse, nunca descobriria o que aquela conexão significava. Ela decidiu seguir em frente, deixando que Vetrus a guiasse, mas sempre com a consciência de que ela tinha o controle. Capítulo 7 – A Revelação. Com o passar das noites, a relação entre Sally e Vetrus se tornou cada vez mais intensa. Ele a visitava em seus sonhos, mostrando-lhe mundos que ela nunca havia imaginado, compartilhando conhecimentos antigos e segredos ocultos. E, em troca, Sally lhe oferecia uma parte de si, deixando que ele se aproximasse mais, permitindo que ele a conhecesse como nenhum outro jamais conhecera. Vetrus, por sua vez, começou a entender a singularidade de Sally. Ela não era apenas uma bruxa, ela era uma alma pura, inexplorada, cheia de poder e potencial. Ele sentiu que poderia amá-la, algo que nunca havia experimentado antes. E isso o assustava, mas também o fascinava. Sally, que sempre foi tão reservada, descobriu um lado de si que nunca imaginou existir. Ela não era apenas uma bruxa, mas uma mulher com desejos e necessidades que finalmente estavam sendo revelados. E embora soubesse que estava brincando com fogo, ela não podia mais negar o que sentia por Vetrus. Capítulo 8 – O Encontro Final. A cada noite a conexão entre Sally e Vetrus se tornava mais forte e mais profunda. Ela sabia que estava se aproximando do momento em que teria que decidir o que queria. Poderia seguir em frente e se entregar completamente a ele, ou recuar e manter sua vida como sempre foi. Mas o desejo que sentia, a excitação de estar com Vetrus, era algo que ela não podia mais ignorar. Naquela última noite, Vetrus a levou a um lugar diferente em seus sonhos, um lugar de paz e serenidade. Ele não a pressionou, apenas a observou, esperando que ela fizesse sua escolha. E pela primeira vez, Sally sentiu que estava pronta. Ela sabia que Vetrus poderia devorar sua alma, que ele poderia destruir, mas também sabia que havia uma possibilidade de algo mais, algo que poderia mudar ambos para sempre. Sally se aproximou de Vetrus, olhando em seus olhos vermelhos que agora brilhavam com um calor diferente. Ela colocou a mão em seu rosto, sentindo a pele quente e firme sob seus dedos. Eu escolho você, sussurrou, sabendo que estava entregando mais do que apenas seu corpo. Ela estava entregando sua alma, sua essência, e em troca esperava que Vetrus fizesse o mesmo. Vetrus sorriu, um sorriso cheio de promessas e desejos não ditos. Ele a envolveu em seus braços, sentindo a pulsação de seu coração, e pela primeira vez, soube que havia encontrado algo mais do que apenas uma vítima. Ele havia encontrado uma companheira, alguém que poderia entendê-lo, amá-lo, e talvez até salvá-lo. E naquele momento, enquanto os dois se entregavam um ao outro, o mundo ao redor deles desapareceu. O que importava era a conexão que haviam criado, algo mais poderoso do que qualquer feitiço, algo que nenhum dos dois poderia negar.
Obrigada por ter assistido até aqui, se inscreva no canal para mais histórias assim. Até a próxima história!